Olá, minha galerinha! Hi, folks! Como é que vai? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Boia e hoje nós vamos falar sobre um tempo verbal que causa muito curiosidade e todo mundo pergunta, que é o presente perfect. Presente perfeito, na verdade, é uma ação que começou no passado, mas que ainda não terminou, ou seja, em algum ponto do passado. Meus queridos aluninhos, ele começou e nós não sabemos se já terminou. As pessoas sempre se perguntam o que é o presente perfeito, perfect present. É uma ação que começou no passado e que ainda não terminou, certo? Ou seja, em algum ponto do passado, ele começou e ainda não acabou. O importante aqui é lembrar de um detalhe, tá bom? Como que se faz para conjugar o presente perfect? Primeiramente, nós temos o verbo ter no presente, que é o famoso verbo to have. Vocês já aprenderam nas aulas anteriores que o verbo no infinitivo, que é aquele verbo que ainda não está conjugado, no inglês leva a preposição to, a partícula to have, verbo ter. Ter. Dependendo do que você está falando e o que você quer colocar no presente perfect, você tem que lembrar aquela famosa lista, que é a famosa diferença entre verbos regulares e verbos irregulares, certo? Bom, então eu vou dar uma dica para vocês. Os verbos regulares no passado terminam com a partículazinha ed no final. Por exemplo, to stop, parar. No passado, stop it. Stop it. No particípio passado, que é o que nós vamos chegar agora, stop it. Ele não muda. Você já sabe que em inglês nós temos o verbo no infinitivo, com a partícula to, e depois nós temos o verbo no passado, e por último o verbo, agora é que vem o X of the question. O particípio passado. Esta é a terceira coluna que você vai utilizar na sua conjugação verbal. Terceira coluna que você vai usar, que é do verbo conjugado no particípio passado. Por exemplo, I have gone. I have been. I have spoken. I have shown. E depois nós temos alguns verbos regulares que não mudam a forma entre passado e particípio passado. Tipo, I have worked. I have studied. And I have lived. Vamos lá então ao nosso quadro negro. I have gone. You have gone. He has gone. She has gone. Atenção aqui para a terceira pessoa, tá? Do verbo haver, que é has. It has gone. We have gone. They have gone. Você viu que não muda. O particípio passado não muda para a pessoa. Então vamos lá essa listinha de verbo que eu passei para vocês. I have gone. You have done. She has been. He has spoken. It has shown. It has shown. Apareceu. We have worked. They have studied. Muito bem. Então nós temos trabalhar, estudar, viver, seguindo aquelas regrinhas que vocês já viram. E temos estudado, trabalhado, morado e assim por diante. Então fica a dica. O verbo ter no presente e o segundo verbo no futuro do pretérito. A segunda dica do professor Boia. Estudem aquela lista enorme de verbos irregulares. Certo? Até a próxima aula. Thank you. Bye bye.